Graça e paz, amados. Aqui é a intercessora Joyce do Ministério Poder da Fé. Estamos aí com mais um dia de consagração. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, essa quarta-feira abençoada, a qual o Senhor nos permitiu mais um dia estar de pé. Eu quero deixar para meditação na nossa consagração de hoje, Tiago, capítulo 5, lá no versículo 16, que diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito aos seus efeitos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então, nossa meditação, na nossa consagração de hoje é Tiago, capítulo 5, versículo 16. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, né? Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aqui, né, amados, somos instruídos a orar um pelos outros, né? Especialmente para aqueles que estão lutando fisicamente e espiritualmente. Aleluia. E à medida que continuamos lendo Tiago, né, nos lembra que Elias era um homem como nós, né, que foi capaz de orar e cumprir os propósitos de Deus, como nós devemos cumprir também. Aleluia. Ele orou com fervor e paixão. A palavra de Deus nos diz que ele orou fervorosamente e buscou a Deus com todo o seu ser. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. O que motivou Elias a orar com tanta paixão? Aleluia. Em primeiro lugar, aleluia, o seu entendimento de Deus, né? O mover a orar com fervor. Elias sabia a quem ele estava orando. Ele sabia que Deus tem todo o poder. Aleluia. E ele entendeu que o Senhor poderia fazer o impossível. Elias, aleluia, orou fervorosamente porque sua fé era em Deus, aleluia, e não em sua oração. Glorificado seja o nome do Senhor, que nós venhamos ter fé em Deus e não em nossas orações. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, né? A compreensão de cada pessoa sobre Deus vai determinar a sua força e perseverança na oração. Aleluia. Deus, amados, nos deu o seu poderoso Espírito Santo para nos guiar na oração e nos ensinar como devemos orar. Aleluia, né? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Nós não sabemos o que devemos orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós quando nós não sabemos como colocar os nossos desejos em palavras. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Romanos, eu deixo para vocês lerem lá em Romanos 8, 26. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Capítulo 8, versículo 26. Né? E para muitos, amados, Deus é muito pequeno e duvidam, né, de seu poder e habilidade. Para muitos duvidam do poder de Deus, acham que Deus é pequeno, né? Eles não têm fé e suas orações não são respondidas. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então, amados, temos que ter fé, né, em Deus, aleluia, para nossas orações ser respondidas, né? E por outro lado, aqueles que crescem em conhecimento e compreensão do Deus Todo-Poderoso, a sua grandeza, a sua soberania, a santidade, aprendem a orar fervorosamente e eficaz. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Ali a situação em que Elias viveu e estava sendo confrontado, o levou a procurar a orientação e direção de Deus. Portanto, esperou em Deus para falar e responder às suas orações. Aleluia. Devemos fazer o mesmo, amados. Quando olhamos ao redor e vemos, né, os que estão perdidos, magoados e feridos, isso deve levar-nos a orar fervorosamente por essas pessoas. Quando vemos as pessoas que negam a vontade e a palavra de Deus, isso deve nos desafiar a mover-nos a orar com todo o nosso coração. Aqueles que duvidam do Senhor, né? Nós devemos orar por essas pessoas. Quando vemos a igreja impotente, né, ineficaz, devemos acelerar a nossa busca por Deus. Devemos, amados, no entanto, não deixe que as condições ao nosso redor nos oprimem. Não vamos deixar que nada venha nos oprimir. Precisamos buscar a Deus e descansar nele. Aleluia. A consagração está sendo, né, amados, falando muito sobre isso, sobre descansar no Senhor. Aleluia. Seria fácil ficar sobrecarregados quando olhamos para as condições que nos rodeiam. As necessidades, amados, são enormes e podem nos desanimar. No entanto, aleluia, é por isso que devemos buscar a Deus. É por
isso que nós temos que correr para Ele e descansar à sombra do Todo-Poderoso. E somente quando corremos, amados, para Ele, né, descansamos nele e derramamos nossas orações a Ele, que podemos enfrentar e lidar com as condições que nos rodeiam, a ser fortalecidos para fazer a vontade e alcançar os pedidos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Jesus, ele nos ensinou a orar com fé, amados. Portanto, aleluia, diz lá, né? Lá em Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em orações, creiam que já o receberão, e assim lhe sucederá. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Precisamos perseverar em nossas orações, amados. Precisamos, assim, perseverar, ser perseverante em nossas orações, ser insistentes. No entanto, existem obstáculos que impedem o cumprimento da promessa. O pecado não confessado, né, nos separa de Deus. Falamos isso ontem sobre o pecado, né, dar um cartão vermelho para o diabo. Isso foi falado ontem na consagração. Por isso, ele nos ouve, amados. O Senhor, ele nos ouve quando negamos o pecado. Também vemos Satanás e sua constante oposição aos planos de Deus, que vemos, né, lá em Daniel, no capítulo 10, versículo 12 ao 13, né? Pode ser também que o nosso coração precisa ser purificado, porque quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamarás e não terá resposta. Lá em Provérbios 21, 13. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Seja o que for, temos que acertar as coisas, amados, com Deus, e em seguida devemos perseverar até obter resposta. Temos que estar correto, temos que nos acertar a cada dia, né, amados? Todos nós somos falhos, mas devemos acertar a cada dia para obter resposta do céu. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então, no Monte Carmelo, Elias orou 7 vezes. O amigo persistente, à meia-noite, implorou até que ele recebeu. Lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 5 a 8, né? E a viúva que se dirigia continuamente ao juiz injusto, suplicando-lhe, fazem justiça, né, amados, contra o meu adversário. Lá em Lucas, no capítulo 18, versículo do 1 ao 5, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Estes são exemplos de perseverança na busca da resposta. Então, nós, os que cremos na promessa de Deus, sem duvidar, devemos orar até recebermos a resposta. Lembramos que só a perseverança na oração nos faz triunfar. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, amado, só a perseverança na oração nos faz triunfar. Né? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz: portanto, humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então vamos assim perseverar na oração, né, amados? E o tempo todo a palavra na consagração está falando em descansar no Senhor. Vamos descansar no Senhor, dar um cartão vermelho para o pecado, dar um cartão vermelho para o diabo, né? E orar por aqueles que não creem no Senhor, por aqueles que acham assim que Deus não faz, por aqueles que estão com falta de fé. Vamos orar, amados, por essas pessoas. Em vez de julgar, vamos orar mais. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus amado, Pai querido, meu Senhor Jesus, neste dia de hoje, Pai, eu entrego primeiramente a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Repreende da minha vida tudo que não te louva, tudo aquilo que não te agrada, Pai Santo. Deus amado, Pai querido, Senhor Jesus, olha aí, Pai, a tua igreja, Senhor, neste momento, Pai amado, de oração, nesse momento de consagração, Pai Santo. Deus amado, começa a sondar os corações, Pai amado. Pai amado, Pai querido, repreende tudo que não provém de ti, Pai Santo. Joga, Pai amado, toda a cilada de Satanás por terra, Pai. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, oração contrária, Senhor, começa a lançar por terra, Jesus. Deus amado, Pai querido, vai abrindo porta onde não tem porta, Senhor, visita a dispensa dos teus filhos, Senhor Jesus amado. Deus amado, Pai querido, vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor, toda enfermidade, Pai Santo, vai lançando por terra, Jesus. Deus amado, Pai querido, toma aí, Senhor Jesus amado, a área sentimental de cada um, Senhor Jesus amado. Pai amado, trabalha, Senhor Jesus amado, vai tirando toda a tristeza, Senhor. Pai amado, toda a preocupação, Senhor Jesus amado, toda a fúria de Satanás, Pai, vai lançando por terra, Jesus. Deus amado, somos jovens, Senhor Jesus amado, os adolescentes, Senhor, as crianças, Pai Santo, todo o plano arquitetado de Satanás vai lançando por terra, Jesus. Pai amado, guarda, livre e protege, Senhor. Vai libertando, Pai amado, dos vícios, Pai amado, Deus amado, da prostituição, Senhor Jesus amado. Pai amado, Pai querido, vai libertando, Senhor Jesus, do teu povo, Senhor.
Deus amado, Pai, aquilo que nós, Pai amado, vemos, Pai amado, orar, Pai amado, a Ti, Senhor, com fé, Senhor, e crer, Senhor Jesus amado, que o Senhor, Deus amado, é maior do que qualquer oração, que o Senhor, Deus amado, é maior, Pai, do que qualquer coisa, Pai amado, ó Pai, aquilo que o Senhor é o único santo dos santos, Senhor, Pai amado, o único que pode, Senhor Jesus, mudar a nossa situação. O único que pode, Senhor, nos responder, Senhor. Nos responde, Pai amado, com fogo. Nos responde, Pai amado, nesse dia de hoje. Nos responde nesta manhã, Senhor. Deus amado, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, estar de pé. Por mais um dia, Senhor Jesus amado, estar glorificando e exaltando o Teu nome, Pai. Pai amado, Pai, que Ele toma cada um em Tuas mãos, Senhor. Pai amado, nos dá vitória, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amados. Esse foi mais um dia de consagração com a intercessora Joyce, do Ministério Poder da Fé. Tenham todos uma quarta-feira abençoada. Graça e paz.